Pirando Amigo orgulhosamente apresenta... Vetores. Operação com vetores. Os vetores A e B da figura abaixo têm módulo 16 newtons e 13 newtons, respectivamente. Os ângulos 1 e 2, 30 graus, 105 graus. Determine as componentes x e y da resultante, a força resultante. Então, inicialmente, temos que dividir os vetores e fazer separadamente. Vetor A, que aqui está. Então, primeira coisa, fazer a decomposição. O A está inclinado, então achar a componente y e x do A. Fizemos um triângulo, sabemos que o AY é o cateto oposto, então o seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 graus é o FY, o AY no caso, sobre a hipotenusa que é 16. Então, o AY ou FY vale 8 newtons. O AX ou FX é o cateto adjacente. Então, cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30 graus é Fx sobre 16. O Fx ou AX, então, deu 13,86. Então, após decompormos os vetores, nós chegamos à seguinte conclusão. O vetor A, de intensidade 16 newtons, com um ângulo de 30 graus, é a mesma coisa do vetor A, que é 13,86i, mais 8j. O I é o vetor no eixo X. Ele é positivo porque ele tem o mesmo sentido do eixo positivo do X. O J é o Y e também pelo mesmo motivo é positivo, porque ele está no sentido crescente do eixo Y. Então, nós temos que entender que este vetor aqui é a mesma coisa desse, apenas estão representados de uma maneira diferente. Muito bem. Agora nós temos o vetor B. O vetor B tem 105 graus com a linha que passa pelo vetor A. O vetor A faz 30 graus com a horizontal. Isso nos leva a concluir que o vetor B faz 135 graus com horizontal. Ok. Então, eu vou achar o ângulo neste quadrante. Então, aqui eu tenho 90 graus e aqui 135 graus. Então, 135 menos 90 graus, concluir que o ângulo é de 45 graus. Então, decompondo o vetor B, BY e BX. Observe, temos esse triângulo agora, onde o BX é o cateto oposto e o BY cateto adjacente. Então, achando os valores, BX cateto oposto, seno do 45 é cateto oposto sobre hipotenusa. BX então deu 9,23. Cateto adjacente é o BY, cosseno de 45, cateto adjacente sobre hipotenusa. Como o ângulo é de 45 graus, o valor do seno e cosseno do ângulo de 45 graus é o mesmo, consequentemente, BX e BY vão ter o mesmo valor. Muito bem, então nós temos a seguinte configuração. O vetor B com um ângulo de 135 graus, sempre a gente faz o ângulo em relação ao 0 grau. 0 grau é no eixo X. Se eu giro no sentido anti-horário, é positivo. Então, eu tive que girar 90 graus mais 45 graus para chegar à posição do B. Então, o ângulo do B é 135 graus. Muito bem. Então, decompondo o vetor B 13 newtons com um ângulo de 135 graus, eu vou ter que o B é menos 9,23i
e mais 9,23J. Repetindo mais uma vez, o I é a componente no eixo X. Neste caso, ele está negativo aqui, devido ao fato do sentido desse vetor ser sentido oposto ao sentido crescente do x. Então vai ficar menos 9,23. Já o y é mais 9,23, porque possui o mesmo sentido do crescente y. I representa o eixo x, j o eixo y. Então, muito bem. Agora eu tenho os dois vetores já decompostos. Então, eu tenho que trabalhar agora para achar a resultante horizontal e vertical, não é? Observe, a vertical eu vou somar os dois vetores, pois eles têm a mesma direção e mesmo sentido, 9,23 e 8. Já a horizontal eu vou subtrair, porque eles possuem sentidos contrários, subtrair maior menos menor, e a resultante é no sentido do maior. Então, 9,23 mais 8, 17,23. 13,86 mais 9,23, 4,63. Podemos observar que está desproporcional o vetor. Então, aqui temos o vetor. Eu não quero isso, eu quero a resultante. Então, agora ficou fácil, é só fazer o Pitágoras que eu vou achar. Esse vetor que eu encontrei é 4,63i mais 17,23j. 4,63i quer dizer, o vetor tem a projeção no eixo x com valor de 4,63 no sentido crescente do x. Então, ele é positivo. E no eixo y, que é o j, eu tenho 17,23 também no sentido crescente. Então, fazendo Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é soma dos catetos ao quadrado. Eu vou achar que a resultante foi 17,84 newtons. Só que essa informação está incompleta, porque eu tenho um vetor de 17,84 newtons livre no espaço. Eu preciso de determinar a direção e o sentido. Como eu faço isso? Achando um ângulo. O ângulo é o arco tangente de cateto oposto sobre adjacente. Meu ângulo está aqui, ó. Então, o cateto oposto vai ser o y, 17,23, e o adjacente vai ser o x. Então, usando a calculadora, tangente menos 1, 17,23 sobre 4,63 deu 74,96, que é exatamente esse ângulo aqui, ok? Então, a força resultante vale 17,84 newtons, com um ângulo de 74,96 graus, não é? Que é a mesma coisa dizer que é 4,63i mais 17,23j. Se eu não precisasse de achar o ângulo da força resultante, a melhor maneira seria a regra dos cossenos. Força resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno do ângulo entre A e B. Então seria 17,81. O problema de usar essa fórmula aqui é quando eu preciso de encontrar o ângulo, que aí eu teria que decompor para achar a tangente de menos 1. Ok? Espero que tenha gostado da aula. Curta o canal, compartilhe o canal, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo em suas redes sociais. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção.